Jesus. Jesus escandalizava o povo. Muitas vezes Jesus, ele escandalizava o povo quando ele não seguia as regras. Jesus, ele era ousado em palavras e atos. Jesus, ele disse que não veio para os que são sãos. Ele veio para os doentes. Se você acha perfeito, se você acha completamente são, você não está no lugar certo. Mas se você veio até esse lugar buscando de Deus algo da parte de Deus, no meio de tudo isso, você julgando ou não julgando, Deus se manifesta. Ele se manifesta quando o povo dele entra em liberdade, liberdade de espírito, liberdade no espírito. Você tem algo dentro de você que você pode liberar para alguém nesse meio. Se você tem, sai agora, vai até essa pessoa e libere. O Espírito está comigo, mas está com você e no meio do povo. Saia da conformidade, saia do comodismo. Jesus, ele é santo, mas ele não agiu com protocolos. Ele quebrou protocolos. Ele derrubou as mesas dos cambistas. Ele liberou palavras duras contra os hipócritas. Ele questionou a fé de muitos. E ele proclamou liberdade, adoração em espírito e em verdade. Rebraplacha catarabassunto robroche catarabraste. Você precisa de cura. Que tal se render aos pés de Cristo? Ele tem cura. Você já entrou na dimensão do Espírito? Que Ele te sara sem ninguém te tocar? Você tem liberdade nessa noite. Se você decidir deixar todas as críticas, toda a incredulidade, toda a frieza, e simplesmente se render. Ora bracheira bras, era la bracheira, ora la 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 la, era la. Chega mababa chega tarabrastondoro. Chega tarabrasherere. Chega grosso. Sondoro chega tarabacheca taras. Você tem uma palavra? Até o seu irmão e ministra. Você tem uma dança? Dance. Dance. Você tem uma dança? Dance. Você tem uma corrida? Corre.
carregado. Um grito entalado na garganta. Uma criação certinha. Quando eu era pequena, minha mãe dizia: não sente desse jeito. Quando eu queria correr para algum lugar, ele dizia: não corra, você é menina. Quando eu queria falar um pouco mais alto, Deus dizia, a minha mãe dizia: não grite, é feio mulher falar alto. Repreensão, repreensão, repreensão. Somos de uma geração que fomos criados, reprimidos. É vergonha chorar, é vergonha gritar, é vergonha sem quem eu sou. O sistema, as famílias, a mídia tenta ditar como você deve andar, falar e agir. Mas Deus te fez uma nova criatura. Deus te fez uma nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram, e eis que fez tudo novo. Você é novo. Você é livre. Você é livre. Checa tararaba, checa taraba, checa brabra soto roxo. Diferente? A palavra de Deus diz que somos indesculpáveis quando julgamos. Porque quando julgamos, estamos nos condenando a nós mesmos. Não julgue e não critique o mover de Deus. Não se amolde ao sistema desse mundo. Flua. Se jogue nas asas do Espírito. Se lance. Existia um tanque em Betesda, que de vez em quando as águas eram agitadas por um anjo, e pessoas eram lançadas nessas águas, e elas saíam dali curadas. Talvez hoje as águas do verbo da vida foram movidas, e alguns se lançaram, e essas águas sararam. Talvez agora, nesse instante, você possa me dizer: eu não sinto.
Mas eu digo para você que nós não andamos por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos. Nós devemos andar por aquilo que cremos. E se existe algo que nós temos que crer nesses últimos dias, é na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que somos livres para adorar em espírito e em verdade, sem nos preocupar com o nosso irmão do lado, o que ele vai pensar, o que ele vai dizer. Amados, a pregação do Evangelho é loucura para os incrédulos, mas para aqueles que creem, é poder. Poder. Oh! Checa, bra, checa, torobro, soco, torobro. Quantidade de poder foi liberada nessa noite. Eu creio. Vamos nos assentar. Vamos ouvir uma porção da palavra. O poder foi liberado. Unção quebrou o jugo. O Espírito abriu um caminho. Oh. Você sente leveza? Você sente leveza? É isso aí. É isso que o Espírito faz. Talvez para alguns não foi tão legal. Assustou um pouco. Mas persevere mais um pouco, amém? Não fuja desse lugar. Eu não ministro todo domingo. Aleluia. De vez em quando nós precisamos. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu preciso fechar a porta do meu quarto, botar um travesseiro na minha boca e gritar. Porque se eu gritar sem o travesseiro, talvez os vizinhos chamem a polícia. De vez em quando, eu entro no meu quarto e choro. Só isso.
E Deus me alcança. Minha alma é aliviada. Meu espírito é edificado. De vez em quando, eu não ensino, eu profetizo por uma direção do Espírito. Quando Ele sabe que o povo dele, que os filhos dele precisam receber. Ai, ai. Tiago capítulo 1. Pai, que Tu quebre todos os protocolos e todas as caixas que têm tentado contra o Teu povo. Toda frieza, todo sopro fétido de Satanás, todo argumento humano, todo raciocínio natural, que caia por terra, Pai. Que nós possamos de fato, Senhor, receber a Tua poderosa glória manifesta no nosso meio. Que nós possamos, Pai, receber a revelação da Tua palavra. E que as Tuas escrituras nos conforme a Sua imagem e semelhança. Tu és bom, Tu és luz, não há treva alguma. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que Tu fez até aqui. E por tudo que Tu vais fazer ainda, através da Tua palavra, tocando as nossas vidas, nos levando para um nível de maturidade espiritual que Tu desejas, Pai. Obrigada por Tua palavra, obrigada por Tua liberdade nesse lugar. Muito obrigada, Jesus. A Ti eu Te glorifico e Te dou honra e glória. Somente a Ti. Obrigada, Pai. Tiago capítulo 1. A partir do verso 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu quero aconselhar você para que você leia todo o livro de Tiago na sua casa. O livro de Tiago tem 5 capítulos só. É bem rapidinho ler ele. Mas eu gostaria que você lesse com os óculos da fé. Que você orasse ao Espírito Santo de Deus. Que você pedisse ao Senhor revelação da parte do Espírito de Deus. E que você fosse lendo, fazendo perguntas para o texto, conversando com o Pai. E eu sei que Deus vai completar aquilo que Ele começou nessa noite. Eu vou me ater a essa parte da Escritura que nós lemos juntos, amém?
Porque eu creio que vai ser o suficiente para o começo que ele tem, amém? Sabe, queridos, que as provações, aqui está falando que produz paciência, perseverança. Mas antes das provações, elas produzirem em nós paciência, as provações, elas têm um poder de trazer à superfície tudo o que está errado, todo o lixo que está na nossa alma. Sabe quando você é provado, quando você é exprimido, sacudido, quando você tem em casa um pouco de farinha, e aquela farinha dá uns bichinhos, aquela farinha envelhece, e ela dá um monte de teinha de aranha, você olha aí, está tudo embolado, acho que bichou isso aqui. E você não tem outra farinha, e você quer fazer alguma coisa com aquela farinha. Você faz o quê? Você põe numa peneira, você dá uma sacudidinha, a farinha cai, e em cima da peneira fica tudo que é sujo. E a provação na vida do crente, esse livro, o livro de Tiago, ele está falando para a igreja. Ele está dizendo no início do capítulo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos dispersa entre as nações, saudações. Ele está dizendo, as tribos. Ele está falando com a igreja, comigo e com você. Provações. Esse capítulo 1, ele vai mostrar o que é provação e o que é tentação. E você precisa discernir e dissociar o que é provação e o que é tentação. O resto do texto vai dizer que a tentação não provém de Deus. A tentação é algo que vem da sua própria carne. E ali a Bíblia diz que essa sua própria carne, essa cobiça, ela te atrai e te seduz. Você é tentado pela sua própria carne, pela concupiscência dos seus olhos, por desejos maus. Mas a provação, eu vou me ater aqui à provação, porque eu sei que o povo de Deus está passando esse tempo por muitas provações. Sabe por quê? Porque é o tempo que se aproxima a vinda do nosso Redentor. Ele diz no texto que a nossa fé seria provada. E quando nós somos provados, seja na área financeira, seja na área emocional, quando nós somos provados com pessoas no nosso trabalho, ou sei lá qual é a situação que você está sendo provado, você saiba que você não deve olhar para a circunstância que está te oprimindo e te pressionando e ficar murmurando. Porque esse é a primeira fala de que você deve deixar para lá. Quando provação chega, é sinal de que Deus quer nos amadurecer. É sinal de que Deus quer nos elevar para um nível mais alto, de integridade, de plenitude. Então essa provação chega, e você diz, mas eu não mereço, mas eu não fiz nada de errado, eu já vasculhei toda a minha vida e eu não pequei, eu não tenho nenhuma porta aberta. Por que eu estou passando por essa situação? Eu tenho sido dizimista fiel, eu tenho cumprido com todas as minhas obrigações. Por que eu estou passando por isso? E Tiago vai dizer, tende por motivo de grande alegria. Ele diz, grande alegria. Você já abriu a portinha da tua despensa e você teve meio pacote de polentina e no congelador uma bolinha pequenininha de carne moída e você disse, aleluia, glória. Mas é essa instrução que Tiago dá a nós.
de motivo de grande alegria, porque a prova da sua fé produzirá perseverança. Sabe, queridos, que nós não chegaremos àquele grandioso e último dia, aquele glorioso dia quando Jesus chegar, se nós não perseverarmos. Nós precisamos perseverar. Mas, queridos, nós precisamos nos confrontar. Para que essa paciência chegue, para nós perseverarmos até o fim, nós precisamos, no meio do caminho, analisar as sujeiras que vêm à tona. E você olhar para dentro de você e você dizer: poxa, eu não sabia que eu era orgulhoso. Sabe, queridos, que o orgulho e a soberba é algo que muitas vezes a gente não enxerga em nós mesmos. Somos craques em enxergar do olho do outro. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que tirar a trave que está no nosso olho primeiro, para depois tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Veja a comparação que Deus faz. Sabe, queridos, nós precisamos nos autoanalisar quando a pressão chega e nós murmuramos e nos desesperamos. O murmúrio é contrário à gratidão. Ao passo que nós deveríamos ser gratos por pequenas e grandes coisas. Todos os dias temos motivos para gratidão. Mas sabe, queridos, que muitas vezes, nesses momentos de pressão, brota ira muitas vezes. E naquela pressão, quando você se achava o mais manso da terra, de repente brota uma ira, e da sua boca saem palavras amargas. E se você se perceber assim, queridos, assim como eu, muitas vezes, em momentos de pressão, eu identifico falhas no meu caráter. E momento ou outro, Deus vai permitir algumas pressões na nossa vida. Eu sei que talvez não é algo que você goste de ouvir, algo que talvez, eu estou ouvindo tanto sobre sua justiça, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele nos corrige. Ele nos dá momentos para a gente se corrigir. Eu corrigi as minhas filhas quando eram pequenas, ainda corrijo. Sempre que necessário, porque eu as amo. E como o Pai nos ama, Ele quer que a gente seja confrontado. Então, naquele momento de pressão, quando uma ira chega, quando uma rebelião, você tem vontade de chutar o pau da barraca. Você já ouviu essa expressão? Chutar o balde? Eu escuto muito isso. Pessoas chegam, às vezes, naquele momento de pressão e dizem: eu estou a fim de dar um chute em tudo. E aí? Vai ter que recomeçar. Chuta aquilo que está sendo construído, sendo trabalhado. Vai ter que recomeçar, você concorda? E aí vem essas coisas à tona. E nós precisamos, queridos, nos confrontar. Porque nós estamos no momento, sim, de pressão. No momento onde lá fora nós vamos ouvir as pessoas o tempo todo se queixando e murmurando. E se nós não nos cuidarmos, nós vamos cair no laço daquilo que elas falam. Mas ao contrário, nós devemos incentivá-las a perseverar, a mostrar que existe um caminho.
um alívio, um socorro, uma paz, que pode inundar o nosso coração, que pode nos trabalhar por dentro, que pode nos amadurecer e enxergar as coisas de outro modo. Sempre, queridos, sempre uma história vai ter dois lados. Muitas vezes nós somos muito rápidos a tomar o partido de um lado só. Nós olhamos determinada circunstância, ou alguém vem e fala alguma coisa, nós tomamos um partido e ficamos com o lado que você ouviu. E muitas vezes, lá na frente, mais à frente, você pode se deparar com uma situação muito parecida, só que do lado oposto. E aí você vai sentir, talvez, vergonha, arrependimento, remorso, por você ter, talvez, criticado, talvez falado, talvez se irado. Sabe, queridos, que nessa palavra, essa palavra de Tiago, ele fala sobre muitas coisas, mas o tema central é a prática da palavra. O tema central é você praticar, você ser um praticante, você ter fé junto com obras, você dominar o seu instinto, dominar as suas palavras. Mas é no momento da pressão que você vai ver o que você tem por dentro. Se você está cheio da palavra, no momento da pressão, você vai praticar a palavra. Você vai confessar em fé. Teu armário cheio, teu congelador cheio de carne. Você vai confessar que as suas contas estão pagas. Você vai confessar o seu casamento restaurado. Você vai declarar o seu filho se rendendo ao senhorio de Cristo. Você vai confessar e declarar sobre os seus colegas de emprego que eles são as bênçãos. Se você estiver cheio da palavra, você vai praticar a palavra no momento da pressão. Mas o momento da pressão, quando sair murmúrio, ira, indignação, revolta de você, você deve se olhar e dizer: opa, o que eu estou fazendo com a palavra? Tá, mas eu estou fazendo o meu devocional, eu estou lendo, estou fazendo todos os dias, eu estou lendo 4 capítulos do Novo Testamento e 60 dias eu termino. Eu estou fazendo. Mas você está lendo simplesmente, ou você está deixando que essa palavra te molde? Existe, ali no versículo 21 de Tiago, diz: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O interessante é que Tiago, ele fala que nós devemos nos livrar. Ele diz: livrem-se. É interessante, né? Tiago fala: livrem-se. Lá em Romanos 12:1 ele diz, Paulo fala: transformem-se. É interessante que os apóstolos, todos eles dizem: é contigo, meu filho. É contigo, meu irmão. Livre-se. Sacuda a poeira. Se liberta dos laços. Trabalha, meu filho. Se enxerga. Para de olhar para frente, olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão errando. Olha para você.
Vira o olho. Olha para dentro de você. A Bíblia, ela deve ser aceita humildemente. Quantas vezes eu li a Bíblia, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu li a Bíblia e eu pensei, puxa vida, se fulano pudesse entender o que isso aqui está escrito. Que bênção, né? Pensa, mas eu estava sendo humilde nesse momento ou eu estava sendo soberba? Soberba. Quando eu estou lendo a palavra, pensando que fulano poderia estar lendo aquela palavra, eu estou sendo soberba, porque quando eu leio, eu devo aceitar humildemente a palavra implantada em mim, a qual é poderosa para me salvar. Me salvar. Sabe, queridos, que apesar de eu como mãe e esposa, como líder aqui, eu não tenho poder de salvar as minhas filhas, de salvar o meu esposo, ou de salvar qualquer um de vocês? Não. Vai ser requerido de mim. Sim. Se eu não fizer aquilo que está ao meu alcance. De te instruir na palavra da verdade, de te aconselhar, talvez te corrigir, assim como eu faço com as minhas filhas, assim como às vezes eu aconselho o meu marido, aquilo que eu posso fazer. Mas de fato é eu aceitar humildemente a palavra em mim, salvar a minha alma, salvar o meu caráter, trabalhar o meu caráter. O Espírito Santo de Deus, Ele é o teu ajudador. Ele pega junto com a palavra. Afinal de contas, o Espírito e a palavra, ou o Verbo, Jesus, são um com o Pai. Ele pega junto. Mas, queridos, se nós simplesmente chegarmos aqui no culto de domingo, ouvirmos essa palavra e sair daqui e não trabalhar ela em nós, não ajustar as coisas em nós, não reconhecer as nossas próprias falhas, os nossos próprios limites, as nossas próprias dificuldades, nós não seremos elevados ao nível de maturidade cristã que Deus quer. As pressões, elas vão aumentar. Eu não queria falar isso. Não sou profeta do mal. Mas as pressões vão aumentar, queridos. E infelizmente, querendo eu e você ou não, eu sinceramente não queria. Mas as pressões vão aumentar. Fomes, pestes, terremotos, corrupções e todas essas outras coisas ruins têm aumentado, vão aumentar. Eu lembro de uma história de um missionário, estava no site Portas Abertas há algum tempo já, de um missionário que ele foi preso, eu não lembro o nome da cidade, ele foi pego, né, ministrando a palavra, e ele foi encarcerado numa prisão, e naquele lugar, era um lugar de muito frio, nevava naquele lugar, e ele foi preso naquela prisão, embaixo, onde era muito frio. Você sabe que o porão geralmente é muito gelado, no verão, imagina no inverno. E existia uma janelinha, que dava para fora, e aquela janela ainda estava quebrada. E ele conta no testemunho, queridos, que ele foi jogado lá para dentro sem roupa, sem coberta, sem nada. Ele foi jogado para morrer de frio. E sabe, queridos, que ele fez?
ele fez como Paulo e Silas. Ele não chorou e não murmurou, e ele não disse, não questionou Deus. Ele não disse, Pai, por que eu estou sofrendo isso? Eu deixei a minha casa, a minha família, e eu vim aqui pregar o evangelho para esse povo, e esse povo me pega e me joga na prisão sem roupa. Ele não questionou Deus. Ele estava numa situação terrível, para morrer, congelando aos poucos. E ele, ao contrário, ele começou a orar e agradecer ao Senhor. Ele começou a falar com o Senhor e dizer, o Senhor é bom, a sua graça me basta. Eu estou contigo e eu vim nessa nação, e eu acredito que eu preguei e fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou, e se eu estou aqui para morrer, eu posso morrer, eu cumpri a minha missão. Mas se eu ainda tenho pessoas para salvar, então que o Senhor me livre disso. Mas eu sou grata ao Senhor. E ele conta o testemunho que enquanto ele orava, ele foi envolvido por uma nuvem de calor que aqueceu ele, a tal ponto que ele passou a madrugada inteira aquecido e cantando, aquecido e louvando. Quando naquele lugar, em poucas horas, o sangue dele teria congelado e ele teria morrido em poucas horas. Pela manhã, quando os guardas vieram e encontraram ele com as bochechas coradas de quentinho, e viram ele cantando, os homens se ajoelharam e eles se converteram ao Senhor. Eu estou falando de algo agora, extra Bíblia. Paulo e Silas viveram isso. E esse homem, esse missionário, aconteceu outra vez. Ele estava num momento de extrema pressão. Talvez ele não tinha comido há muitas horas. Talvez talvez ele apanhou, eu não me lembro de toda a história, se ele apanhou ou não, mas aquele frio era motivo para ele chutar o balde, como alguns dizem, e ter dito, que esse negócio de pregar o evangelho, esse negócio de ser filho de Deus, olha onde eu estou, pelo amor de Deus, ia xingar os caras que prenderam ele, mas não, ele não fez isso. Será que eu e você estamos prontos? Estamos preparados para uma perseguiçãozinha? Será que nós suportaríamos passar um dia inteiro com o nosso armário vazio, sem ter o que comer, e não blasfemar, e não murmurar? O que será que eu e você faríamos se nós não tivéssemos todos esses casacos lindos que estão sobre nossos corpos hoje? E os sapatos quentinhos? O que nós faríamos? O que nós faríamos com a nossa fé? O que nós faríamos com a crença que nós professamos crer? O que nós faríamos, queridos? Será que nós adoraríamos a Deus? Será que nós levantaríamos as nossas mãos aos céus e agradeceríamos Ele por essa falta? Até que ponto a palavra de Deus, ela tem trabalhado em nós e nos deixado humildes? Até que ponto a palavra de Deus tem trabalhado em nós, que nós não tenhamos que sentir pena de nós? Sabe o que é sentir pena de você mesmo?
Deus abomina isso. Sentir pena. Eu sou tão coitadinho, pobrezinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Estou abandonado. Ninguém me olha, ninguém me socorre. Talvez essa situação veio, querido, para que você corra para o Pai. Talvez essa situação chegou para que você vá até Ele e diga: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu estou pedindo para Ti, me socorre. Pai, eu estou precisando do socorro que vem do alto. Se você está com os olhos nos irmãos, esperando a ajuda e o socorro dos homens, então você não está prestando atenção na palavra. Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. No Velho Testamento Ele usou até um jumento. Pode usar um homem para te socorrer. Mas se você tirar os olhos do homem, se você colocar a sua dependência nele, se você descansar nele e dizer: obrigada, Pai, porque tudo vai chegar. Obrigada, Senhor, porque eu não tenho um móvel dentro da minha casa, mas eu te louvo, Pai, porque o meu apartamento está completamente imobiliado. A Marli está rindo porque foi isso mesmo que eu fiz, né, Marli? Eu vim para cá, eu não tinha nada. Eu tinha uma cama, uma geladeira, uma máquina de lavar. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu deixei tudo na casa. E quando eu fui para lá, porque lá tem os apartamentos são todos, a maioria semi-imobiliados, então não ia caber. Eu deixei, dei, vendi, a maioria dei. E quando eu saí de lá para vir para cá, a gente levou um susto. Meu Deus, não tem casa mobiliada aqui, não tem nada mobiliado aqui agora. Eu olhei, e lá na sala do nosso apartamento, né, a gente disse: Pai, obrigada por todos os móveis naquele apartamento. Obrigada, Senhor, porque eu vejo tudo arrumado na minha casa. Obrigada, Jesus. E eu descansei. As mulheres talvez me entendam o que eu estou dizendo. Mulher gosta de casa arrumada. Mulher, os homens talvez não entendam, mas mulher gosta de uma cortina na parede, de um badulaquinho em cima da mesa, um negocinho ali, um negocinho acolá. Eu não tinha nada, mas eu não me preocupei. Eu disse: Pai, eu te agradeço. E descansei, de fato e de verdade. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Antes de eu vir para cá, na semana que eu vim para cá, eu ganhei uma ofertona, bem boa. Nunca tinha ganhado uma oferta daquelas. Mobilei todinho o meu apartamento. Quando chegou aquele dinheiro, eu via os armários da cozinha, o guarda-roupa das meninas. Eu via a mesa na sala de jantar. Eu disse: uhul! Oh, Deus bom! Mas eu olhei para Ele, eu agradeci a Ele sem ver. Isso é fé. Você agradece sem ter. E é assim, queridos. Aceitar a palavra com humildade. Se você tem enfrentado algumas circunstâncias da sua vida, algumas pressões da sua vida, e você tem se irado, você tem se rebelado, se você tem sentido pena de você mesmo, se você tem murmurado, eu digo para você, você precisa mergulhar na palavra. Você está andando, se enganando a si mesmo. Você acha que você está na igreja, você acha que você está lendo, você acha, mas ela de fato e de verdade, ela não está operando dentro de você. Isso é um segredo.
Por que muitas vezes as coisas não dão certo? Algumas pessoas dizem, nada dá certo para mim. Não sei por quê. Tudo dá errado para mim. Tudo sempre de cabeça para baixo. Sempre dá errado. Sempre dá errado. Será que no momento de agradecer você não está murmurando? Será que no momento de você se render aos pés de Cristo e confessar e pedir ajuda dele, você não está olhando para os lados e dizendo, por que aquele irmão não me abençoa? Mas aquele irmão tem tanto dinheiro, ele podia me dar uma oferta, mas será que aquele irmão não podia me alcançar ou tal coisa? Ah, mas por que ele não abre uma porta de emprego para mim? Mas se você está olhando para ele, você não está olhando para Deus. Você não é estrábico. Um olho não dá para ficar na terra, outro no céu. Vamos nos ajustar, queridos, é tempo. Temor. Eu tenho sentido isso, temor, temor, temor. Temor. Essa palavra treme as minhas pernas. E essa palavra é para mim, queridos, temor, temor. Nós precisamos temer o Senhor, não é medo dele, mas temê-lo. É honrá-lo, é respeitá-lo, é dar valor para aquilo que realmente tem valor. Amém, queridos? Vamos parar de olhar o nosso umbiguinho e vamos olhar para os céus. Declarar a palavra em fé. Nos portarmos humildemente, não dar importância para o que os outros vão pensar, não se preocupar com a sua reputação. Sabe, queridos, às vezes você anda ali tudo tão... Você me entendeu? Às vezes você está preocupado com a sua reputação, você não é assim. Mas você quer se mostrar de uma forma que você não é. Isso é peso. Por quanto tempo você acha que vai conseguir levar isso? Usando uma fachada, uma máscara. Não dá. Nós temos que ser verdadeiros. Nós mesmos. Intensos, porque aquele que importa, ele sabe como nós somos, e ele se importa com nós, e ele nos ama, do jeito que nós somos. Talvez você saia daqui dizendo, que mulher louca essa, que nem diz as crianças, eu sou louca por Jesus. E eu tenho aprendido que mais vale a eu me submeter à palavra do Senhor, a me render a Ele, à vontade dEle, do que agradar pessoas, homens. Tenho respeito. A Bíblia diz, dá honra a quem honra, respeito a quem respeita. Eu respeito, sinceramente. Mas eu não me importo mais com o que falam de mim. Não me importo. Eu sei o que Deus e Ele, eu e Deus, eu e Ele falamos nós sós, no nosso sós. Eu sei. E assim deve ser com cada um de nós, amém? Vamos nos colocar em pé. Vai chegar um tempo que não vai dar para deixar nada escondido. Na verdade, esse tempo já chegou. Existiu um tempo da igreja brasileira que a igreja clamou por tudo aquilo que estivesse errado, sujo, viesse para a superfície. Eu não sei se você reparou, mas já começou. Aquilo que não presta está vindo tudo.
E nós temos que tirar os nossos olhos da política e começar a olhar para dentro de nós. Vai vir de nós também. Está na hora de nós nos ajustarmos. Está na hora da gente olhar para o nosso próprio umbigo, parar de questionar aquilo ou aquele outro e nos ajustar. Ele vem. Ele vem e está próximo, muito próximo. Ele vem, Ele vem. Sabe, queridos, eu não quero ser pega, desprevenida. Eu postei um vídeo, eu acho que foi essa semana ou semana passada, eu postei um vídeo no grupo da igreja. A Tere mandou para mim. E eu olhei aquele vídeo, era uma mulher de Deus, uma profetisa do Senhor. Ela estava num momento corriqueiro do dia a dia dela, cozinhando. E ela teve um êxtase com Deus. Ela estava ali, de repente ela foi se ajoelhando. E quando ela se ajoelhou, o Pai falou com ela. E eu criei naquilo ali, mais do que tudo na minha vida. Testificou em mim aquilo que ela falou. E ela falou que Jesus estava iminente, mas que a igreja precisaria se arrepender. Que a igreja precisaria se arrepender das suas obras vãs, dos seus achismos, e começar a se consertar, porque Ele vem. E ela disse, queridos, que ela via, o arrebatamento havia acontecido, naquela visão que ela teve. E ela disse que tinha muito sangue, muita destruição lá fora. E que ela via muitas igrejas sem o teto. Isso me mostra que Deus arrancou o teto para fazer com que os corpos subissem glorificados. Com que o vento colaborou, com que os tornados colaborassem para o evento que está eminente a acontecer. E ela diz que ela via as igrejas muito cheias de pessoas clamando, arrependidas, chorando, pedindo por misericórdia. E ela chorava. Isso tem que gerar temor no nosso coração, queridos. Isso precisa gerar temor no nosso coração. Precisa. Nós não temos mais tempo para andar com fachada ou fazendo de conta. Mas nós temos que ser intensos naquilo que nós dizemos que cremos. Amém, queridos?